É um prazer muito grande estar aqui nessa casa da democracia, falar em nome da categoria petroleira, falar em nome da direção do Sindipetro, da CSP com Lutas e da Federação Nacional dos Petroleiros. E trazer um tema que é de grande relevância para todo o país, para todo o estado de Sergipe e principalmente para Aracaju, a ameaça que nós estamos tendo, né? E essa ameaça é prejudicial a todos nós, a toda a sociedade aracajuana, sergipana, para não dizer nordestina, que é a ameaça que alguns dirigentes da Petrobras têm feito de fechar a sede da Petrobras aqui na Rua Acre, mostrando total descompromisso com não só com a categoria petroleira, como com a Petrobras e com a população sergipana e principalmente aracajuana. Uma vez que nós da categoria petroleiras, além de todas as descobertas que fizemos, além de todas as tecnologias que desenvolvemos, e nós não queremos ser aplaudidos por isso, é a nossa obrigação, é o nosso trabalho, e nós o desempenhamos a contento, atendendo ao que constitucionalmente manda as tarefas da Petrobras, que é atender a população brasileira no que diz respeito a todas as demandas de derivados de petróleo no nosso país. Por isso que, no nosso país, apesar de rincões longínquos, principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, nunca faltou nenhum tipo de combustível para a população brasileira. Porque a Petrobras, constitucionalmente, é obrigada a levar gás de cozinha, óleo diesel, gasolina, a qualquer município que precise de combustível. Então, não tem nenhum município no nosso país, por mais longínquo que ele seja, lá dentro da floresta amazônica, lá no Pantanal, a Petrobras subsidia o transporte que leva para lá o gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel. Mas a importância da Petrobras não é só por causa disso, não. Assim como a história do Brasil, a história de Sergipe se divide em antes e depois da Petrobras. Porque foi depois da Petrobras que veio se instalar no nosso país desenvolvimento tecnológico, industrial, acadêmico e comercial. Aqui no estado de Sergipe também foi assim. É muito importante que toda a nossa população saiba que a Petrobras produz um botijão de gás a menos de R$24. Por que é que está custando quase 100 em média? É muito importante a população saber que a Petrobras produz 1 litro de óleo diesel a menos de R$1. Por que é que está custando quase 4, em média? É muito importante saber que nós produzimos 1 litro de gasolina a menos de R$2. Por que é que está custando quase 5? E eu vou responder, vereador Jason, que está balançando a cabeça ali, porque já me ouviu falar lá na sua bancada várias vezes isso. É porque os governos federais têm optado em usar o critério de atender aos interesses dos acionistas privados da Petrobras, que exigem que o governo reajuste o preço dos nossos derivados de acordo com a variação do dólar e de acordo com o preço internacional do petróleo. Isso é uma grande incongruência, é uma grande irresponsabilidade e é um grande massacre com a população brasileira. Portanto, a categoria petroleira conclama todos os políticos, todas as entidades sindicais, todas as entidades do movimento sociais, o movimento estudantil, toda a sociedade brasileira, para exigirmos que todos os nossos combustíveis, e olha que isso é possível,
todos os preços dos nossos derivados de petróleo podem ser abaixados pela metade e, a partir daí, só ser reajustado para cima ou para baixo, de acordo com o custo de produção exclusivamente. E por que é que eu digo para cima ou para baixo? Porque a cada dia que passa, a Petrobras consegue abaixar o custo de produção do petróleo. O nosso gás vem quase de graça. Porque quando a Petrobras faz a planilha de planejamento dela para ir fazer uma prospecção, ela faz a prospecção para ir buscar o preço do barril de petróleo. É do petróleo. Ele se baseia no preço do petróleo. Ele não coloca o gás que vem, não. Ou seja, a Petrobras, se o governo federal quisesse, poderia entregar gratuitamente o gás que nós temos para a nossa população. Bastaria que você comprasse o seu botijão. Compre o seu botijão e venha comprar gás. Isso não é falácia. Nós podemos fazer isso, e isso só não acontece no nosso país porque o governo federal prioriza os acionistas privados, banqueiros, donos de montadoras de veículos, donos de empresas aéreas, donos de multinacionais de petróleo, que são acionistas da Petrobras, nem sabem qual é a cor do petróleo. E é quem é que mais ganha dinheiro com a atividade de petróleo no nosso país. Então, eu estava falando de descoberta. Nós descobrimos, e foi anunciado recentemente, esse ano, a descoberta de uma área gigantesca de petróleo e gás aqui no nosso litoral. E esse gás e óleo precisam ser processados. Eles precisam virar alimento. Eles precisam virar derivados de petróleo. E eles precisam gerar emprego. Eles precisam gerar tecnologia, divisas, impostos, conhecimento. Ou seja, gerar desenvolvimento. Por isso, nós estamos pedindo aos vereadores, à Câmara de Vereadores de Aracaju, para reforçarem a luta dos petroleiros, assim como estamos levando para todas as casas democráticas e para todos os legislativos. Nós, sergipanos, exigimos, juntamente com a população alagoana, a construção de uma refinaria. Porque nós precisamos, porque nós podemos construir e porque isso vai gerar desenvolvimento, tecnologia, emprego, divisa para os dois estados. É preciso que todos nós, sergipanos, e aí todos os políticos, tenham um papel fundamental nessa luta, vereador Américo. E é preciso que vocês se somem a essa luta. Agora, reparem, para concluir, que incongruência é a Petrobras descobrir um campo gigantesco de petróleo e gás aqui no nosso litoral e a sede da Petrobras, que congrega um conjunto de escritório, de laboratórios, de oficinas, de galpões de almoxarifado, que podem dar todo o suporte para essa prospecção e para essa produção, está sendo fechada. Equipamentos transferidos, trabalhadores transferidos, e aquilo ali vai virar o que está prestes a virar a Fafem. Inclusive, vários equipamentos da Fafem estão sendo retirados de lá. Ou seja, é a riqueza, só para quem não sabe ainda, e para lembrar quem já sabe, Fafem é uma fábrica que transforma gás em alimento. Se o Brasil chegou a ser um dos maiores produtores de alimentos do planeta, foi graças ao projeto de fertilizante nitrogenado, as nossas fábricas, a Fafem, Sergipe, Bahia, Araucária e Rio Grande do Sul. Foi graças à Petrobras que nós podemos não só termos emprego pleno,
tecnologia plena, educação plena, e é preciso que esse projeto esteja colocado a serviço da população, e não para atender, como já disse, aos anseios dos acionistas privados. Nós não podemos deixar que o governo federal use a Petrobras apenas para fomentar a lucratividade. E, para concluir mesmo, é muito importante saber que o preço médio está em torno de $60, o preço médio do barril de petróleo. Para concluir, querido. Só para concluir pelo seu tempo. Ok. No pré-sal, a Petrobras já está produzindo o barril a menos de R$6. Aliás, $6. Menos de $6. Nessa região aqui, nas águas profundas e nas águas rasas, a gente produz o barril de petróleo a $25. Repare a lucratividade que tem isso. E o presidente da Petrobras, General Castelo Branco, anunciou recentemente que a Petrobras está saindo daqui porque não dá lucro. E a Petrobras não é para dar lucro, não. O papel da Petrobras é um papel constitucional de atender a toda a população brasileira no que diz respeito a derivados de petróleo. Eu agradeço e peço desculpa pelo excesso. Nós teríamos muita coisa mais para falar e estamos à disposição aqui para trazer informações para vocês quantas vezes forem necessárias. Obrigado. Muito obrigado.